Olá, esse vídeo é para explicar parsec e magnitude para quem está começando a estudar astronomia. Parsec é uma unidade de medida de distância e magnitude é o sistema que a gente tem para falar sobre o brilho das estrelas. Só que são conceitos super importantes no vocabulário da astronomia. Pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas dá para entender direitinho o que está acontecendo. Então, vamos ver como é que funciona. Uma coisa de cada vez, começando pelo parsec. Para falar sobre o parsec, é preciso falar sobre paralaxe. Paralaxe é um efeito geométrico que é simplesmente a seguinte coisa. Quando você observa um objeto, a direção em que esse objeto aparenta estar depende de onde você está observando. É só isso. A demonstração clássica aqui que dá para fazer, né, é colocar o seu dedo na frente do nariz e olhar para o seu dedo com um olho de cada vez, né? Então fecha o olho esquerdo, olha só com o olho direito, aí depois troca o olho, olha só com o olho esquerdo, e aí você vai perceber que o seu dedo aparenta mudar de posição com relação a algum anteparo distante, né? A parede, a paisagem. Então quando você olha para o seu dedo com esse olho, parece que ele está nesse rumo. Quando você olha para o dedo a partir desse olho, parece que ele está nesse rumo, né? Então, essa é a configuração da paralaxe, né? Os dois olhos são os dois pontos de vista, um objeto que está sendo observado e um anteparo, que é a parede. E por que isso é útil para a astronomia? Porque isso serve para determinar distância, né? Vamos ver como é que a paralaxe tem a ver com o que a paralaxe tem a ver com a distância. Então, o mesmo desenho de novo. Agora, olha só, temos dois olhos e um objeto distante. Nesse caso, a paralaxe, que é esse ângulo P, é um ângulo pequeno, né? Agora, o mesmo par de olhos e um objeto próximo, agora a paralaxe é um ângulo bem maior, né? Então, ou seja, quando o objeto é próximo, a paralaxe é muito pronunciada. Quando o objeto é distante, a paralaxe é muito sutil. Isso dá para testar também com o dedo, né? O dedo perto dos olhos, depois o dedo afastado. E na astronomia, como é que isso vem a ser útil? Então agora o desenho é assim, né? Calma que parece que tem várias coisas aqui, então vamos ver uma de cada vez. Para começar, está aqui o Sol, né? Está aqui o Sol e a Terra está desenhada aqui num certo momento e aqui num outro momento. A Terra está girando, né, ao redor do Sol, então digamos que aqui seja a posição da Terra em janeiro. Aí ela gira aqui em volta do Sol, depois de 6 meses ela deu meia volta, e digamos que aqui é julho, certo? Então isso aqui seria a Terra num certo momento, e depois a Terra 6 meses depois. É porque essa daqui é a máxima separação que a gente consegue ter nessa linha de base. Aí a gente quer observar uma estrela, que é essa estrela aqui. É uma estrela relativamente próxima, com relação a essas outras estrelas aqui. Essas outras estrelas são as estrelas muito distantes. Elas funcionam como a parede, no exemplo anterior. Então as estrelas distantes funcionam como um pano de fundo, né? Aí quando a gente observa essa estrela, né, em janeiro, parece que a estrela está nessa direção. Quando a gente observa a estrela desse ponto de vista, 6 meses depois, parece que a estrela está nessa direção. E esse ângulo aqui, ó, metade dele, na verdade, esse ângulo P é o ângulo, é a paralaxe, né? Então, se a estrela estiver próxima, a paralaxe é um ângulo muito grande. Se a estrela for muito distante, aí a paralaxe é um ângulo bem pequenininho, ou seja, a distância é inversamente proporcional à paralaxe. Isso é usado para determinar a distância da estrela, porque basta medir a paralaxe. E esse lado aqui do triângulo a gente já conhece, porque é a distância Terra-Sol. A distância Terra-Sol tem um nome, é a unidade astronômica. A unidade astronômica vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Aí, bom, então é assim, se você pega a definição do parsec se a estrela estiver numa distância d, tal que a sua paralaxe é um ângulo de 1 segundo de arco, um ângulo muito pequeno, se a paralaxe for 1 segundo de arco, então a distância é 1 parsec, né? Essa expressão pode parecer que está com umas unidades estranhas, mas é assim mesmo. Se a estrela estiver mais distante, né, ela vai ter uma paralaxe de, digamos, meio segundo de arco, e a distância dela vai ser 2 parsecs. Ok.
vamos entender melhor como é que isso funciona olhando para um triângulo genérico aqui da astronomia, que é assim. Agora, imagina que você está aqui e você está observando algum objeto astronômico que tenha um tamanho físico, né, em metros, se você quiser, um tamanho Dzão. Pode ser o diâmetro de uma galáxia, alguma coisa. Um objeto que tem um tamanho físico Dzão. Esse objeto de diâmetro Dzão, visto por esse observador, a pergunta é qual é o ângulo que ele subentende no nosso céu. E esse ângulo aqui, né, depende da distância entre o objeto e o observador. Né? Se a distância for pequena, o ângulo é grande, se a distância for grande, o ângulo é pequeno. Então o jeito de calcular esse ângulo θ é Dzão dividido por Dzinho, né? O tamanho dividido pela distância. Isso é uma aproximação que é válida se o θ for muito pequeno, né? Muito menor do que 1 radianos. Mas isso sempre é verdade na astronomia, porque as distâncias, né, são muito maiores do que os tamanhos das coisas. Talvez agora esteja se perguntando, pera, mas esse Dzinho é hipotenusa, é o cateto adjacente, qual que é? Aliás, tem ângulo reto nesse triângulo? Como é que é? Aí, bom, se você quisesse ter certeza, né, aí faz um desenho mais correto aqui, aí seria assim, né? A tangente de θ sobre 2, aí é isso dividido por isso. Mas, como θ sobre 2 é muito pequeno, a tangente de um ângulo muito pequeno é igual ao próprio ângulo, né, em radianos. E o seno também. Então, o seno, a tangente e o próprio ângulo têm aproximadamente o mesmo valor numérico quando o ângulo é muito pequeno. Então, resulta que θ é Dzão sobre Dzinho mesmo. Mas percebe, se eu tivesse colocado Dzinho aqui, ia ser seno em vez de tangente, ia dar na mesma, não importa. Então, o ponto é que o Dzinho é muito maior. E sobre a pergunta, né, onde que tem um ângulo reto aqui, na verdade, esse θ é tão pequeno, mas tão pequeno, que esses dois ângulos são quase retos, né? Ou seja, esse daqui é quase 90, esse é quase 90, e esse aqui é uma fração de segundos de arco. Enfim. Bom, mas tudo isso para dizer, então, que, na verdade, né, passado aquele desenho inicial da explicação da paralaxe, o mais útil, na realidade, é olhar para esse triângulo. Eu acho até ele mais conveniente para você lembrar da definição do parsec, que é assim. Então, se desenha esse triângulo, ele é o seguinte. Agora, imagina que você está lá na estrela, a estrela que tem distância de um parsec. Então, é assim, a estrela está aqui. Imagina que, estando lá na estrela, que está a um parsec de nós, você observa a unidade astronômica. Então, estando lá a um parsec de distância, você observa a unidade astronômica, a distância Terra-Sol, e aí você... Então, aqui é a Terra e aqui é o Sol. Então, você observa a distância Terra-Sol e vê que esse Dzão igual a uma unidade astronômica está subentendido por um ângulo θ de 1 segundo de arco. Então, esse triangulinho é conveniente para lembrar a definição do parsec. Tudo bem? Uma unidade astronômica vista sob 1 segundo de arco está a uma distância de 1 parsec. Aí, bom, então θ é o Dzão sobre Dzinho, 1 segundo de arco, né, um arc second, é igual a uma unidade astronômica dividido por 1 parsec. Tudo bem? Então essa é daqui que parte. 1 segundo de arco é uma unidade astronômica dividido por 1 parsec. Agora, se você quiser saber os valores numéricos dessas coisas, né, para converter um para o outro, aí faz assim, então 1 segundo de arco. Então vamos lá. 1 segundo de arco, né, é 1 sobre 3.600 do grau. Confere? Então cada grau tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então 1 segundo de arco é 1 sobre 3.600 graus. Eu coloquei grau porque parece que está elevado a zero, mas é então degrees aqui, né, graus. Ok, aí graus, para passar para radiano, você precisa multiplicar por π e dividir por 180, não é isso? Então pronto, então 1 segundo de arco é esse número aqui. Esse denominador não é um múltiplo inteiro de π, até porque nada é um múltiplo inteiro de π, mas é um múltiplo inteiro de 3. Então quase dá para escrever essa fração na forma de uma fração com denominador inteiro. Ou seja, então faça a conta aí, né? Você vai ver que isso aqui vai dar 1 dividido por 206.265. Isso não é exato, claro, esse 5 na verdade é 4 ponto qualquer coisa, mas enfim, é por volta disso. Então é isso, em radianos, 1 segundo de arco é 1 dividido por 200 mil e pouco. Aí voltando lá, então cadê? Aqui, 1 parsec.
Um parsec é uma unidade astronômica dividido por um segundo, né? Parsec é a unidade astronômica dividido por um segundo. Mas dividir por um segundo é multiplicar por 200 mil. Então, um parsec é 200 mil unidades astronômicas, né? 200 mil e pouco. Aí pronto, né? Então, toda vez que você precisar, né, rededuzir de onde veio isso mesmo, desenha esse triângulo aqui e faz essa continha. Aí, bom, aí se quiser, se precisar de quilômetros, sei lá, aí consulta lá uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros e tal. Ok. Bom, sobre o parsec, era isso. Agora o próximo assunto, magnitudes. Então vamos lá. Então, magnitude é todo um assunto. Então, antes de falar sobre magnitude, vamos falar sobre brilho, sobre luminosidade e fluxo, primeiro do ponto de vista de grandezas da física, que fazem mais sentido. Aí depois a gente transpõe para o vocabulário da astronomia. Então, primeiro, luminosidade. Então é assim, imagina que tem uma estrela aqui, ou o Sol, né, ou uma lâmpada, não importa, uma fonte de luz qualquer, e a luminosidade é uma propriedade intrínseca dessa fonte de luz, certo? É como se fosse como se fosse não, é a potência dela. Então, luminosidade é potência, né, no sentido físico normal. Potência é energia por tempo, né? Potência é energia dividido por tempo. Então, é isso que a luminosidade é. Quanta energia está sendo emitida por unidade de tempo, né? Se você quisesse usar unidades do sistema internacional, seria joule por segundo, né? Ou watt. Mas na astronomia, infelizmente, a gente usa, em vez de joule por segundo, erg por segundo. Erg é uma unidade de medida de energia. Consulte lá a conversão de erg para joule. Mas então é energia por tempo. Então isso daqui, a luminosidade, é uma propriedade intrínseca do objeto, né? do Sol, digamos. Então o Sol tem a sua luminosidade, é um número, é tantos watts. Né? Tá escrito lá no Sol, não depende de nada, é uma propriedade intrínseca da estrela. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque aí tem uma outra coisa, além da luminosidade, que é o fluxo. O fluxo, diferentemente da luminosidade, não é uma coisa intrínseca. O fluxo é uma grandeza aparente. Aparente, nesse contexto, significa... Não é que é errado, né? Aparente significa que depende do observador. Então, o fluxo é uma grandeza observada. Depende de onde está o observador. Depende da distância entre a fonte de luz e o observador. E o jeito de pensar no fluxo é o seguinte: imagina que a energia está sendo, né, irradiada aqui pela estrela em todas as direções. Então está saindo aqui tantos ergs por segundo, né, tanta energia por tempo. Essa energia atravessa uma esfera de raio R, então a energia inteira está atravessando uma área que é a área da esfera. A área da esfera é 4πr ao quadrado. Então toda a energia, na potência, na verdade, né, os ergs por segundo, estão atravessando uma certa área, que é a área da esfera. Então você pode escrever que o fluxo é a luminosidade dividido pela área. O fluxo é a luminosidade dividida pela área. Então a dimensão, né, a dimensão de fluxo é de potência dividido por área. Potência dividido por área. Você podia expressar como watt por metro quadrado, se quisesse. Mas a gente usa erg por segundo por centímetro quadrado. Isso é fluxo. O outro jeito de pensar no fluxo é imaginar que você tem aqui... Então, onde que entra o observador, né? O observador ele está numa distância r. Então, se você estiver perto ou longe da estrela, aí você vai detectar um fluxo diferente, né? Você pode pensar que tem um observador aqui com o seu detector que tem uma certa áreazinha. A energia por unidade de tempo que atravessa essa área do detector, que está aqui na distância do observador, é o fluxo. Então, o fluxo depende da distância, né? Mais especificamente, o fluxo ele cai com o quadrado da distância, né? Tudo bem? Então essa é a diferença entre luminosidade e fluxo. Luminosidade é uma propriedade intrínseca da fonte luminosa e o fluxo é uma propriedade aparente, que depende da distância do observador.
Então esse F azul aqui depende do R, que é a distância que você está da estrela. O L vermelho é uma propriedade fixa da estrela. Ok? Então, tendo entendido isso, a gente podia parar por aqui, né? Era só usar grandezas físicas que fazem sentido e pronto. Mas não. Na astronomia, a gente usa um outro jeito de falar sobre essas grandezas, que são as magnitudes, né? As magnitudes estão aqui por tradição, né? Por razões históricas. Então é assim, os gregos na antiguidade, em particular o Hiparcos, usaram um sistema para classificar o brilho aparente das estrelas que são visíveis no céu noturno. Então é assim, as estrelas mais brilhantes são as de primeira magnitude, as um pouco menos brilhantes são as de segunda magnitude, e assim por diante até as estrelas de sexta magnitude, que são as menos brilhantes, né? São as estrelas mais fraquinhas que ainda dá para enxergar a olho nu. Então a gente enxerga a olho nu estrelas de magnitude 1 até magnitude 6. Um outro detalhe que complica a situação é que agora a gente sabe que as estrelas de magnitude 1 são 100 vezes mais brilhantes do que as estrelas de magnitude 6. É um fator 100 de brilho. Isso é porque a resposta dessas coisas costuma ser logarítmica. É como na audição, né? Os decibéis também é um negócio logarítmico. E a escala de terremotos lá também é famosamente logarítmica, né? Então, um terremoto de magnitude 6 é 10 vezes mais intenso do que um terremoto de magnitude 5, e assim por diante. Então, o nosso sistema aqui também é logarítmico, só que com os detalhes que eu já vou falar. Então, os problemas que a gente tem são os seguintes. Primeiro, é um sistema onde quanto mais intenso o brilho, menor o número. Já percebeu que é um negócio que é ao contrário, né? Quanto mais brilhante a estrela, menor o número da magnitude, né? E, além disso, né, a razão de brilhos da magnitude 1 para a magnitude 6 é um fator 100. Aí, bom, então para acomodar essas características estranhas, com o tempo, né, a gente precisava de uma formulação quantitativa para poder fazer conta, né, com as magnitudes e estender esse jeito aqui, né, esse sistema que os gregos usavam, estender isso para outras coisas e tal, para fazer contas. Então o resultado foi esse. Então a definição de magnitude ela é assim por causa desses motivos que eu acabei de falar. Então a definição é assim. A diferença de duas magnitudes está associada a uma razão de fluxos. Só que é logarítmico, tem um sinal de menos para garantir que seja ao contrário a escala, e tem um número aqui, 2,5, que é para fazer com que a diferença de 5 unidades, 6 menos 1, corresponda a uma razão de fluxos de 100. Então vamos conferir aqui para ver se deu certo. Então olha só, pega duas estrelas, a estrela de magnitude 1 e a estrela de magnitude 6. Para começar, qual é mais brilhante? 1 ou 6? 1. A de magnitude 1 é mais brilhante, então tem que se acostumar com isso. O número pequeno significa mais brilho. Então, a magnitude 1 e magnitude 2. Se eu subtrair as magnitudes, M1 menos M2, dá 1 menos 6, que deu menos 5. Então, do lado de cá, deu menos 5. Menos 5 dividido por menos 2,5 dá 2. Então, o log da razão de fluxos deu 2. Tudo bem? Menos 5 dividido por menos 2,5. Se o log é 2, aí 10 elevado a isso dos dois lados, deu 10 elevado ao quadrado, então F1 sobre F2 deu 10 ao quadrado, que é 100. Né? Então deu certo, ou seja, foi feito para isso. Né? Então é assim que funciona a definição de magnitudes. Então, só enfatizando mais uma vez, a coisa importante de se ter em mente é que a uma diferença de magnitudes está associada uma razão de fluxos. Então, fluxos você divide um pelo outro. Magnitudes você subtrai uma da outra. Essa é a definição. E bom, tem um menos 2,5 log aqui, porque é para fazer dar certo. Então essa é a definição de magnitude. Bom, tudo que a gente falou até agora de magnitude é magnitude aparente. Então, magnitude aparente é o análogo de
fluxo, na linguagem normal da física. Então, magnitude aparente, que é o eminho minúsculo, está associada com fluxos, que são coisas que você mede. Então, você observa uma estrela no céu, ela tem a magnitude aparente que ela tiver. Aí tem como você saber se essa estrela... Então, você tem duas estrelas no céu, uma de... Parece essa daqui. Uma de magnitude 1, uma de magnitude 6. Qual que está mais próxima da gente? Qual que é mais intrinsecamente brilhante? Aí a gente não sabe, né? Então, se compara essas duas estrelas, né, a estrela de magnitude 6, ela é mais fraquinha porque ela está mais longe ou porque ela é intrinsecamente menos luminosa? Aí, bom, precisa de um jeito de falar sobre o equivalente da luminosidade, né? Então, o equivalente de fluxo é o eminho minúsculo, que é a magnitude aparente. Agora, a gente precisa do equivalente da luminosidade, que é a magnitude não aparente, mas absoluta. Então, agora vamos falar sobre a magnitude absoluta. Então, a magnitude absoluta é uma definição arbitrária. Então, a definição é a seguinte: magnitude absoluta é a magnitude que uma estrela teria se ela estivesse à distância de 10 parsecs. 10 parsecs. Percebe qual que é a ideia? Porque você tem estrelas em diferentes distâncias. Para você compará-las, para saber qual que é mais luminosa ou menos luminosa, você precisaria colocá-las todas na mesma distância. Aí a magnitude que elas teriam estando à mesma distância seria comparável, né? Seriam comparáveis entre si. Então, é para isso que existe a magnitude absoluta. Esse número específico, d igual a 10 parsecs, não tem nenhum significado físico relevante. É uma convenção arbitrária. Escolheu-se que isso ia ser usado para servir de referência. Não importa. Ficou historicamente esse número, 10 parsecs. O que importa da magnitude absoluta é que ela não depende da distância. Ela é uma propriedade intrínseca da estrela, entendeu? Depois que você calcula... Bom, a distância está aqui para calcular, mas depois que você calcula a distância absoluta a magnitude absoluta da estrela, esse emão funciona como o L da luminosidade. O emão é como se fosse a luminosidade. É uma propriedade intrínseca da estrela. Aí, da mesma forma que você diria, olha, tem uma estrela de luminosidade L. Qual é o fluxo dela? Depende da distância. A equivalência aqui é, eu tenho uma dada estrela de magnitude absoluta M. Qual é a magnitude aparente dela? Depende da distância. Tudo bem? Então essa é a equivalência. Aí, para conectar essas coisas, tem que fazer a seguinte conta, né? Pega uma estrela, a mesma estrela, né? Então ela tem a luminosidade dela, e coloca essa estrela em duas posições diferentes. Primeiro, numa distância genérica Dzinho, e depois numa distância específica 10 parsecs. Aí a gente vai fazer a conta. Por que essas duas? Porque a gente precisa de uma diferença de magnitudes, né? A conta é assim. Então é assim, quando a estrela está numa distância genérica Dzinho, a magnitude dela é a magnitude aparente, é o eminho. É a magnitude que ela tem estando na distância Dzinho. E o fluxo dela, portanto, é o L dessa estrela dividido pela distância dela, a distância genérica, 4πd². Ok. Agora, quando essa mesma estrela, né, com o mesmo L, for colocada numa distância específica, 10 parsecs, qual é a magnitude dela quando ela está em 10 parsecs? É o emão. Essa é a definição do emão. E qual é o fluxo dessa estrela quando ela está na distância d igual a 10 parsecs? É a luminosidade dela, que já era mesmo, dividido por 4πd², no caso. Então vamos usar esses dois, né, essas duas listas de ingredientes e fazer a seguinte conta, que é subtrair duas magnitudes, né? Subtrair duas magnitudes é eminho menos emão. Então vamos lá. Então se eu fizer aqui, né, eminho menos emão é menos 2,5 log de uma razão de fluxos. O fluxo associado a Dzinho dividido pelo fluxo associado a 10. E são esses dois aqui. Então, isso dividido por isso, né, que está aqui dentro do log, cancela tudo, né, o L sobre 4π, exceto o d² sobre 10². Então, eminho menos emão fica menos 2,5 log de
O D estava em cima, mas no denominador, né? Esse aqui também estava no denominador. Então, na verdade, é 10 sobre D quadrado. Esse quadrado do log pode cair para frente multiplicando se quiser. Então, que era menos 2,5 vira menos 5. Log de 10 sobre D. Uma razão, o log de uma razão é a subtração dos dois termos. Então, fica menos 5 log de 10 mais 5 log de D. Esse mais 5 é porque o D está embaixo, D é menos 1 caiu para frente. Log de 10, esses logs são todos na base 10, claro, né? Então log de 10 é 1, aqui só sobra menos 5. Então pronto, então chegamos na relação entre eminho e emão. Eminho menos emão é 5 log de D menos 5. Eminho menos emão é 5 log de D menos 5. Percebeu a utilidade dessa expressão aqui? Isso daqui é o análogo disso, né? Isso aqui era assim, né? Eu tenho a coisa absoluta, L. Sabendo a distância, eu posso calcular a coisa aparente. Ou, né, mais útil na astronomia, medindo a coisa aparente e sabendo a coisa absoluta, eu determino a distância da estrela. Aqui é a mesma coisa, né? Medindo a coisa aparente e sabendo a coisa absoluta, eu isolo a distância, né? Determino a distância da estrela. Muito bom, né? Então essa expressão aqui conecta a magnitude aparente com a magnitude absoluta através da distância. Tem uma cilada importantíssima aqui, que do jeito que está escrito, né? Veja que essa dedução inteira foi feita colocando aqui um 10, né? Mas esse 10, ele precisa necessariamente estar em parsecs. Desculpa, sim, o 10 também e o D também. O D precisa estar necessariamente em parsecs, senão dá ultra errado, né? Então é uma cilada comum a pessoa fazer conta com megaparsecs, e aí dá um erro monumental. Até porque não existe log de grandeza com distância, né? Então a maneira mais correta de escrever seria escrever log de D dividido por parsec, né? Seria o certo. Log de D dividido por parsec. Que bom, está no contexto, né? Muito bem, então essa relação entre magnitude aparente e magnitude absoluta. Uma coisa importante que eu vou mencionar nesse momento tudo bem, essa foi a definição de magnitude absoluta. Dá para fazer uma coisa com magnitudes absolutas que é subtrair duas magnitudes absolutas, né? Assim como a magnitude aparente, você podia subtrair duas magnitudes uma da outra, né? Magnitude aparente, você podia subtrair duas magnitudes, né? M1 menos M2. Aparentes, fluxo. Dá para fazer a mesma coisa com magnitude absoluta, né? Agora, cuidado, né? Essa equação não é que uma decorre da outra, né? Isso aqui é um outro assunto, né? Então, assim como você pode subtrair magnitudes aparentes, você pode subtrair magnitudes absolutas. Então, se eu fizer emão 1 menos emão 2, digamos que tem duas estrelas, né? A estrela 1 e a estrela 2. Você pode fazer emão menos emão de cada uma delas, e aí o que seria a razão de fluxos fica sendo a razão de luminosidades, né? Porque se a magnitude do lado esquerdo dessa equação é absoluta, então as distâncias de cada uma são necessariamente d igual a 10 parsecs. Então os fluxos, na verdade, são luminosidades, nesse caso, né? Porque cancela. Tudo bem? Desculpa. Então esse daqui, a utilidade de eu mencionar isso aqui agora é que tem uma conta muito, muito útil que a gente usa demais na astronomia, que é, assim, no lugar de 1, aí você considera que é uma estrela genérica, sei lá. E no lugar de 2 é o Sol, porque isso fica sendo a referência nossa de luminosidade. Então, se 1 é uma estrela genérica e 2 é o Sol, aí eu escrevo assim, olha, magnitude absoluta de alguma coisa menos a magnitude absoluta do Sol é menos 2,5 log da luminosidade dessa estrela dividido pela luminosidade do Sol. E a luminosidade do Sol é a unidade de luminosidade que a gente usa para expressar as coisas, né? E esse emão aqui, né, a magnitude absoluta do Sol, é uma constante, né? Então está amarrado à luminosidade absoluta do Sol. Então essa constante aqui é uma constante dada, você consulta em algum lugar, e por acaso vale esse número aqui. Então a magnitude absoluta do Sol é algum número por volta de 5. Talvez 4,8, depende um pouco. Depende do filtro, na verdade, já vamos falar de filtro na sequência.
Então, a magnitude absoluta do Sol é aproximadamente 5. Aliás, vocês lembram de ter ouvido em algum livro de ciência, geografia, no ensino fundamental, esse tipo de frase, que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, sabe? Então é isso que significa. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, significa dizer que a magnitude absoluta do Sol é igual a 5. Em outras palavras, se o Sol fosse colocado a 10 parsecs de nós, ele brilharia como uma estrela de magnitude aparente 5. Ou seja, perto do limiar da visibilidade. É curioso isso, né? Assim, você dizer para a criança, né, na escola que o Sol tem magnitude absoluta 5 não tem muito significado, claro, mas, sei lá, né, serve para transmitir a noção de que, quando você fala o Sol é uma estrela de quinta grandeza, você transmite pelo menos a noção de que, eu não sei o que isso significa, mas parece que o Sol não é lá grandes coisas, né? Não tem nada de especial. Se ele é quinta, né, deve ter muitas estrelas melhores do que o Sol. Bom, enfim, então isso aqui era só é uma conta muito, muito usada na astronomia. E para concluir, já que a gente falou de magnitude, vamos falar de um último assunto também que é meio esquisito, que é cor. Cor, na astronomia, índice de cor, significa subtrair duas magnitudes em diferentes filtros. Agora, para falar sobre filtros, então tem um desenho aqui, que é assim, a gente tem que falar de espectro. Espectro é a intensidade de cada cor, né? Então, o espectro nada mais é do que um gráfico onde você tem a intensidade de luz em cada comprimento de onda. Então, isso aqui está em função do comprimento de onda. O comprimento de onda está aumentando para a direita. Então, bom, já está desenhado aqui embaixo, eu ia perguntar, mas o comprimento de onda está aumentando para a direita, então quer dizer que, lembra, né, os grandes comprimentos de onda são o lado vermelho. Pequenos comprimentos de onda são o lado azul, certo? Você precisa ter isso em mente sempre. Ou se você preferir pensar em termos de frequência, azul é alta frequência e vermelho é baixa frequência. Mas o que eu desenhei aqui está em termos de comprimento de onda. Então, digamos que isso daqui seja, né, de uma maneira bem tosca, o espectro de alguma coisa, de uma estrela. Aí a primeira pergunta, né, é que tipo de estrela é essa? Então, aqui, qual é a cor dessa estrela? Mas a cor dessa estrela deve ser uma cor azulada, porque tem mais contribuição de luz vindo do lado de pequenos comprimentos de onda, né? E tem menor contribuição da luz vindo do lado dos grandes comprimentos de onda, que é o que está desenhado aqui, né? Então a parte azul contribui mais, aí quando você soma toda a cor dessa estrela, deve dar uma coisa azulada. Aí, na astronomia observacional, tem filtros, né, para você observar a luz das estrelas e medir quanta luz está chegando em cada intervalo de comprimento de onda. Então, um filtro é isso. Um filtro é uma coisa que bloqueia toda a luz abaixo e acima de um determinado intervalo e deixa passar apenas uma cor, um pequeno intervalo de cores. É isso que é um filtro. Então, por exemplo, se tivesse um filtro nessa região aqui do azul, um filtro azul significa ele bloqueia tudo exceto o azul, né? E um filtro vermelho é a mesma coisa, ele bloqueia tudo exceto o vermelho. Aí, olha só, se eu medir o fluxo, né, isso aqui está em termos de intensidade, mas o fluxo de luz na parte azul e o fluxo de luz na parte vermelha, isso me diz muita coisa sobre a cor desse objeto. Então, é por isso que existe esse vocabulário na astronomia de falar sobre cor usando magnitude. Bom, antes disso, né, então, esses sistemas de filtros, né, tem um sistema de filtros, por exemplo, que tem esses nomes aqui, UBVRI. Isso aqui é meio estranho para quem está estudando física, você vê isso, de onde veio isso, né? Isso veio das leis da física, não, isso foi decidido, né? Foi construído. Alguém projetou especificamente e escolheu fabricar filtros que são centrados nesses comprimentos de onda específicos e que têm a propriedade de ter uma largura ao redor daquele comprimento de onda central.
Então, esses nomes aqui, originalmente tem a ver com algo como ultravioleta, azul, visível, red de vermelho e I de infravermelho, né? Mais ou menos. O visível, então, seria alguma coisa aí mais ou menos no meio do óptico, né? Entre o extremo azul e o extremo vermelho. Então esse é um dos sistemas que existem, esse UBVRI. Tem outros que são muito usados hoje em dia. Tem um que é esse UGRIZ com letras minúsculas e às vezes com um apóstrofo também. E, enfim, tem diferentes sistemas de filtros. Então, geralmente, pensa que nesse caso onde eu desenhei aqui, tem dois filtros, o filtro B e o filtro V, que seria, né, o B de blue e o V de visível. Mas você pode pensar que é um lado mais azul e um outro em direção ao vermelho. Aí, assim, se você observa o espectro de uma estrela, que seja, que tem esse formato aqui, através desses dois filtros, vai ter um fluxo proveniente do filtro azul e um fluxo proveniente do filtro vermelho. Aí olha só, se eu dividir esse fluxo por esse fluxo, é a mesma coisa do que fazer a diferença das magnitudes, concorda? A diferença de magnitudes é uma razão de fluxos. Então é isso que a cor nos diz. Essa coisa chamada índice de cor na astronomia, no fundo, é uma razão de fluxos em dois filtros. Então, se eu dividir o fluxo no azul dividido pelo fluxo no vermelho, que seja, isso me diz a cor da coisa, né? O quanto o azul é mais importante do que o vermelho nessa estrela específica. Só que, na astronomia, em vez de dividir fluxo por outro fluxo, a gente subtrai as magnitudes. Aí tem um detalhe meio chatinho de notação aqui, que é o seguinte. Essas magnitudes B e V, apesar de estarem com letra maiúscula, são magnitudes aparentes. Sinto muito. É assim mesmo, nada faz muito sentido, é a convenção de sempre. Então esse Bzão é a magnitude aparente no filtro B. E o Vzão é a magnitude aparente no filtro V. Então, esse Bzão está associado ao fluxo no filtro B e esse Vzão está associado ao fluxo no filtro V. Então, como eu falei, se você dividisse os fluxos, é a mesma coisa que subtrair as magnitudes. E é por isso que o índice de cor é a diferença de duas magnitudes. Por exemplo, B menos V. Tem as outras também, né? Podia fazer R menos I, B menos I, tem as outras, B menos R, tem as outras possibilidades. Mas, por exemplo, uma bastante usada, o G menos R, aqui desse outro sistema, uma delas é o B menos V, esse índice de cor B menos V. Aí, deixa eu só ajudar vocês a esclarecer uma dessas ciladas de raciocínio que tem. Então, se eu te dissesse que tem duas estrelas, uma delas tem o índice de cor B menos V igual a meio, e a outra tem o B menos V igual a 1. Pergunta, qual é a mais azul? Aí eu pausa o vídeo, né, para você se convencer na sua cabeça. A resposta é a mais azul é a que tem o índice de cor pequeno. Como é que você pensa nessas horas? Então é assim, tem uma magnitude aparente e outra magnitude aparente. Se a estrela é muito azul, quer dizer que ela brilha muito no filtro azul. Muito brilho significa um número pequeno na magnitude, né? Então, o número da magnitude azul é um número pequeno. E o número da magnitude vermelha, visível vermelho, o número da magnitude desse filtro V é um número grande. Então, pequeno menos grande vai dar uma coisa talvez até negativa, ou pelo menos pequena, entendeu? Desse raciocínio aqui. Então é isso. B menos V pequeno significa mais azul. B menos V grande significa mais vermelho. É meio trava-cérebro quando você começa a pensar sobre isso. Aí você vê umas figuras que têm uns eixos estranhos, mas logo se acostuma. E a última coisa, só para exemplificar um lugar onde são usadas tanto magnitudes quanto cores, que é o célebre diagrama HR. Um diagrama HR é um negócio de astrofísica estelar. HR é o nome do Hertzsprung e o Russell
são os astrônomos, mas o diagrama HR, ele plota as seguintes duas grandezas. Vamos pensar primeiro do ponto de vista aqui de coisas físicas que fazem mais sentido. Então, você pode pensar que o diagrama HR, ele pode ser expresso em termos desses eixos aqui, que são luminosidade no eixo vertical e temperatura no eixo horizontal. Bom, aqui a gente não entrou em assuntos mais físicos aqui de estrelas, mas deixa eu só dar a informação de que estrelas mais azuis são as estrelas mais quentes, por causa de como funciona a curva de corpo negro. Então, o azul é a cor mais quente, vermelho é a cor mais fria. Então, as estrelas azuis, elas são mais massivas, geram mais energia, são mais quentes. As estrelas vermelhas são de mais baixa massa, geram menos energia e têm temperatura mais baixa. Então, um dos jeitos de mostrar o diagrama HR é assim: luminosidade, temperatura. Grandezas físicas normais. Então a luminosidade cresce para cima, então essas estrelas aqui, tá vendo? As azuis são as mais luminosas e as vermelhas são as menos luminosas. As estrelas estão todas juntas aqui nessa sequência principal que chama por motivos. E o eixo de temperatura, você percebeu que ele aponta para a esquerda, né? Porque, bom, sinto muito, ficou assim historicamente. Então significa que alta temperatura é o lado esquerdo desse diagrama e baixa temperatura é o lado direito desse diagrama, né? Mas está certo, né? Então as azuis são quentes e luminosas e as vermelhas são frias e baixa luminosidade. Agora, tudo isso só para chegar na versão mais astronômica, né, mais comum do diagrama HR, que é substituir luminosidade por magnitude absoluta. Uma coisa de cada vez. Então, substituindo luminosidade por magnitude absoluta, agora o eixo de magnitude absoluta ele tem que estar de ponta cabeça para que as luminosas continuem em cima, concorda? Então lembra, né? A estrela que for muito luminosa é um número pequeno da magnitude, que são essas, as azuis. A estrela que é pouco luminosa é um número grande da magnitude, que são as vermelhas. Então o eixo de magnitude absoluta ele aumenta para baixo. Sinto muito. Então isso é uma coisa, luminosidade absoluta ou luminosidade ou magnitude absoluta. E o eixo horizontal do diagrama HR, ele pode ser temperatura crescendo para a esquerda, do jeito que a gente já viu, ou a versão astronômica usando índice de cor. Aí, o índice de cor, por exemplo, B-V. O índice de cor B-V, lembra que a gente acabou de concluir que se B-V for um número pequeno, é mais azul. Então, tá certa nessa direção, porque aí pequeno B-V são as estrelas azuis. Tá certo. E grande B-V são as estrelas vermelhas. Aqui. Então é isso. De um jeito ou de outro vai ter um eixo ao contrário. Né? Sinto muito. Ok. Então, isso termina o assunto de índice de cor. Só um detalhe, acho que eu esqueci de mencionar na hora, mas vocês perceberam que magnitude é uma grandeza adimensional, claro, né? Às vezes, se tiver um motivo muito específico, às vezes você escreve um mag ali do lado, mas só se tiver uma necessidade muito, muito específica. Então é um número adimensional, não tem unidade. E cor, consequentemente, é a mesma coisa, né? A cor não tem unidade. Ok, então era isso.